Olá, eu sou a Renata Admiral e no Análise Direta de hoje vamos conversar sobre o emprego dos sonhos. Será que ele existe? Hoje, infelizmente, mais de 14 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Para muitos, procurar o emprego dos sonhos pode ser um pesadelo. Afinal, a procura pode durar meses até anos. Mas algumas atitudes simples podem reduzir essa angústia e tornar a procura mais assertiva. Sabe como? Para conversar comigo está aqui a empresária e palestrante Lilian Bertin. Lilian, seja muito bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Renata. Muito obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer. Eu tenho certeza que você vai dar dicas, que você vai melhorar a vida de muitas pessoas que estão nos assistindo ali. Eu já começo com uma pergunta-chave. O emprego dos sonhos existe, Lilian? Depende do que é sonho, né? E depende dos sonhos de cada um. O emprego dos sonhos, ele pode existir sim, desde que ele esteja alinhado com aquela sua missão, com aquele seu propósito de vida. Então, para uns, empregos dos sonhos pode ser um bom salário, para outros uma projeção internacional, para outros pode ser um reconhecimento, mas eu acho que cada um de nós tem que ter muito claro aquilo que pretende encontrar dentro de um emprego. Mas, Lili, eu vejo assim, tem pessoas que têm um salário legal e estão infelizes. Isso. Tem pessoas que não têm um salário tão legal e estão infelizes. Hoje em dia, você tem percebido isso? Você que atua ativamente nesta área, as pessoas estão mais infelizes hoje? É uma coisa que vem ganhando maior intensidade ou não? Sempre foi assim? Eu acho que a partir do momento que as pessoas têm mais informação e conhecem mais umas sobre as outras, isso aparece mais, né? Então fica mais latente, a gente percebe mais. Mas eu acho que sempre existiu. Inclusive dinheiro não é sinônimo de felicidade. Como você mesma falou, tem pessoas que são de alto escalão e não estão felizes. E eu já passei por isso, inclusive. Há 15 anos atrás, por exemplo, eu como dona de uma empresa não estava feliz, porque o que eu fazia naquele local não tinha nada a ver com a minha missão de vida. Eu era da área... Independente das pessoas, de quanto você recebia, aquela área não era tão interessante para você. Do status, né? Porque muitas vezes você se deixa levar para uma situação por comodismo, por facilidade, por necessidade. Mas quando você se descobre dentro de uma coisa que não te faz bem, o que você tem que fazer? Mudar, não é? Com certeza. Mudar e mudar para melhor. Eu sei que você dá palestras nesta área sobre como conseguir um emprego, conciliar a felicidade. Nessas palestras, o que você aborda assim, para a gente começar a caminhar e descobrir também, para mim, qual que é o emprego dos sonhos? Então, por exemplo, eu falo sobre 5 pilares básicos, porque eu não vivo de coach, mas eu uso coach para resolver assuntos da minha vida e dos meus colaboradores. Nesses 27 anos que eu tenho empregado pessoas, eu percebo, muitas vezes, são pequenas correções que você faz e que já faz muita diferença. Então, você imagina uma pessoa que é totalmente voltada para pessoas, para habilidades humanas, está numa área de exatas. Sim. Como que essa pessoa vai se sentir? Tolhida. Ela vai voltar para casa todos os dias com uma sensação de insatisfação. Por quê? Porque ela não está alinhada com aquilo que é o preenchimento, né, do coração. E o trabalho, como a gente passa bastante tempo das nossas vidas dentro do trabalho, ele tem que estar alinhado com a nossa missão de vida. Com ele não pode ser apenas aquela parte do dia, ele tem que ser importante para você de alguma forma. Tem que ser importante de alguma forma. Então, eu sempre falo dos pilares, porque quando a gente vai perguntar sobre insatisfação de uma pessoa, às vezes ela generaliza. Então, o que está ruim? Ah, mas lá é tudo ruim. Tudo o quê? Né? Então, por exemplo, vamos supor... às vezes a pessoa está com um problema financeiro muito sério e ela traz isso para o trabalho porque a gente não consegue tirar a nossa roupa pessoal e entrar dentro do ambiente de trabalho com outra roupagem, a gente traz a mesma. Então, às vezes a pessoa está com um problema financeiro em casa e ela acaba ficando insatisfeita no trabalho. Por quê? Porque ela precisa ganhar mais e ela não vislumbra ali uma possibilidade de ganhar mais. E ela transfere aquele problema que muitas vezes é pessoal para o lado profissional. Então, essas perguntas a gente tem que fazer. Que pilar da minha vida não está legal?
A gente tem que se auto-perguntar mesmo. E, às vezes, fazer uma análise. Então, eu sempre falo, como é que está a sua vida familiar? Né? Como é que está a sua vida financeira? Como é que está a sua saúde? Porque muitas vezes a pessoa não está rendendo porque a saúde dela está debilitada. Está ali com um problema hormonal, ou o homem está com uma certa irritação, mas são problemas de saúde. Como é que você vai falar para essa pessoa ter foco, ter disciplina, se a saúde dela não está colaborando? Então, quando a gente começa a investigar esses pontos da nossa vida de uma forma básica, simples, sem muita, né? Você começa a se dar respostas. Então, nós falamos de saúde, nós falamos de família, daí a gente tem a parte profissional, que é importante. O que dentro do meu ambiente de trabalho não está legal? É meu chefe? É o que eu faço? É um colega que muitas vezes não está me respeitando? É o ambiente que às vezes é nocivo? Se alguma dessas respostas for sim, o que você pode mudar? Você pode interpretar de uma forma diferente, você pode, muitas vezes, não dar tanta importância para o que o colega fala. Agora, desde que isso não contrarie os seus valores. Não ir contra você, né? Exatamente. A gente já volta a falar sobre isso. Tá, então, nós falamos, voltando aqui, nós falamos de família, nós falamos de dinheiro, nós falamos de trabalho, nós falamos de saúde, que tem muito a ver com a produtividade. E o quinto item super importante é a questão da religiosidade. Como está a sua parte espiritual? Entendi. Porque as pessoas que têm uma crença, elas têm, vamos dizer assim, uma ferramenta a mais do que as outras. Tem uma esperança mais, uma confiança, mas a fé, é muito né? importante. A fé é muito importante. Então, são 5 pilares que eu diria para os telespectadores darem uma nota de 1 a 10. Isso é um mapeamento. Sabe por quê, Renata? Normalmente as pessoas não param para fazer uma análise. Elas acham que está ruim e que vamos tocando como dá. Tá ruim, mas tá bom. Reclamam, né? Porque reclamar, tudo bem, né? Você é mais um. Agora, tenta chegar no ambiente de trabalho de manhã e falar, tá tudo ótimo, minha vida tá... Vão achar que você tá pirado. Ninguém é tão feliz daquele jeito. Então, de uma certa forma, as pessoas se comprazem em reclamar, mas elas param pouco para analisar, para planejar, e para tomar novas atitudes, porque as atitudes que elas estão tomando até agora têm trazido para esses resultados. Então, a gente tem que tomar novas atitudes, fazer novos planejamentos para que a gente consiga resultados diferentes. Nossa, é complexo, hein? Parece, mas não é. Jura? Porque são tantos fatores. Como que você vai saber se realmente o problema está no seu trabalho? Se são tantas coisas envolvidas. Ou se não é o trabalho que também está gerando esses problemas. Estou trabalhando demais, estou ficando doente. Estou trabalhando demais, me endividei financeiramente. Como que a gente não sabe se ele é o mote também? Fazendo essas perguntas e dando as respostas verdadeiramente. Tá. Então, vamos colocar num papel de 0 a 10. Qual que é meu nível de satisfação nesses 5 pilares que eu falei? E olha que podem ser mais. A gente pode levar isso até para 20 pilares. Tá. Mas vamos falar de 5 mais importantes. E daí você fala, nossa, meu pilar aqui familiar tá péssimo, não estou tendo tempo para minha família, não estou tendo tempo para os meus filhos, não estou tendo tempo... Opa! Será que não é isso que está me deixando deprimida? E daí eu chego no trabalho com aquela sensação de frustração, né? E daí você começa a ter um mapeamento, porque muitas vezes a gente não para analisar. Porque talvez também, como a gente só reclama, você falou que a gente tem esse prazer, não sei porque é mórbido de ficar reclamando e não fazer nada a respeito, você pode chegar e resolver, por exemplo, falar com o seu chefe, olha, estou precisando passar mais tempo com a minha família, Isso. ou me muda de função que eu não estou feliz em tal função, Exatamente, ou muda de mesa já que o colega do lado não está te ajudando. A gente também pode tomar pequenas atitudes. Você acha que também falta atitude do colaborador, assim, do empregado? Porque a gente deve tentar tudo, né, antes de ter uma decisão. Então, por exemplo, eu só não concordo, até eu escrevi uma matéria para o UOL recentemente sobre 5 coisas que as mulheres não devem abrir mão no trabalho. E uma delas, por exemplo, é contrariar os seus valores. Sim. Então, por exemplo, se você está num trabalho que é nocivo, que aquilo está indo contra seus valores, seus princípios, daí eu acho que não teria acordo.
A gente tem falado bastante, discutido Isso. socialmente a questão do abuso, né? Isso. Então, por exemplo, um ambiente... Do assédio, né? O assédio, o psicológico também, né? Então, não precisa ser um assédio sexual, pode ser um assédio moral. Assédio moral, Sim. exato. E isso, inclusive, é previsto em lei, né? Existem maneiras de se coibir isso. Então, eu acho que se você fez lá os 5 pilares e você identificou que o problema é realmente no trabalho, então vê dentro do trabalho que nível isso tá. Tá no grau 0, que você não aguenta mais, não suporta mais. Por quê? Tá contrariando seus valores. Você está sendo assediada moralmente ou sexualmente, porque tem mulheres que passam por isso. E até homens também, né? Claro, hoje a gente tem que... Não é sim. só mulher, não. Então, assim, não. Isso, para mim, é um ponto que eu não tenho acordo. Gente, tem milhões de oportunidades. A gente está vivendo uma crise, mas dá para nem que seja para você fazer um trabalho dentro da tua casa. Sim. Mas mais vale você ter uma paz de espírito do que você se corromper. Claro. Né? Agora, a gente tem que ver que por mais que você ame seu trabalho, por mais que você curta fazer aquilo, não são só coisas boas que você vai enfrentar no dia. Não é? Isso em tudo, né? Nem tudo são flores. E por isso que é bacana, porque quando você enfrenta algumas dificuldades e você consegue superá-las, você se torna mais forte. Então, eu diria assim, que as pessoas que têm dificuldade no trabalho e que conseguem, dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma mudança de comportamento, algumas conquistas, ela vai se sentir forte para qualquer outro trabalho que ela vai fazer no mundo. Sim. Não é? Porque os desafios são diários. Então, eu duvido que exista um trabalho perfeito onde a pessoa só veja coisas maravilhosas todos os dias. Não é assim que funciona, né? Não é assim que o mundo gira, né? E me diz uma coisa, então, quando você vai falar com essas pessoas, vai fazer as palestras, o que mais que você tem de retorno, assim? Porque às vezes o retorno não vem imediato, né? Vem depois, que as pessoas vão parar, vão pensar, vão analisar. Você já abre a cabeça, a mente das pessoas para essa possibilidade de pensamento, né? Como que é o retorno depois? Então, eu recebo muitos feedbacks no sentido, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, porque a gente tem o hábito, quando a gente nasce, sempre tem alguém nos cuidando da gente, nós vamos ter pais que vão nos direcionar, depois a gente vai ter professores. E de uma certa forma, o ser humano, ele vai se acomodando que alguém vai fazer aquilo por ele. Sim. Depois de uma certa fase, a gente tem que tomar as rédeas e falar, não, eu sou a responsável da minha vida. E criar realmente o roteiro daquilo que você quer. Não importa se você tem família, se você tem marido, se você tem filhos, se você tem empresa ou se você é empregado. A partir do momento que você coloca e delimita aquilo que você quer para você, você faz as coisas acontecerem do seu jeito. Sim. E se não está de acordo com aquilo que você desenhou para você, muda. Agora, hoje em dia eu vejo que as pessoas ficam um pouco receosas com a relação à crise. Entendi. Realmente, você tem que pensar no quê? Será que se eu não estiver mais trabalhando e recebendo por esse trabalho, eu vou criar um problema maior? Ou eu consigo me segurar até uma segunda oportunidade? Entendi. Ou seja, não é uma boa ideia você colocar tudo no mesmo saco, tá tudo ruim, vou pedir demissão. Não. Não é o melhor momento para isso, né? Porque, gente, a gente tem que analisar. Se você tiver um problema maior do que o que você tem hoje, você vai sofrer mais. E às vezes o problema maior, quando as contas começam a chegar, eu vejo pessoas se desesperarem e fazerem coisas que não deveriam. Sim. Não é? Agora, por outro lado, se você é uma pessoa equilibrada, planejada, se você se planeja e fala assim, não, eu não quero mais isso para mim e vou, vamos dizer assim, arriscar, então você esteja consciente disso e faz a coisa acontecer, que é o que chama de queimar pontes, né? Queimei a ponte, né? Só que você tem que ter consciência daquilo que você pode encontrar pela frente. Ou estabelecer metas, né? Se preparar. Bom, estou feliz em tal área, no meu trabalho. Então, sei lá, vou fazer uma poupança, vou começar a economizar, nem que seja um pouquinho. Ou vou mandar um currículo. Tem que se mexer, né? Não adianta. Então, se planejar hoje em dia... Então, hoje em dia é melhor você sair com algo já em vista ou sabendo que você vai passar por aquele período do que simplesmente jogar a toalha, né? Porque tem pessoas que falam, eu aceito pagar o preço.
né? Eu prefiro pagar o preço de estar desempregado, mas do que me submeter a determinada coisa. Ótimo, se você segura, né, se é responsável de segurar até a coisa acontecer, ótimo. Se não, pensa, reflete e vê de que forma você pode melhorar. No meu caso, como eu te falei, quando eu fazia a parte financeira da empresa, meu marido sempre cuidava da parte comercial. O que eu fui fazer? Eu fui prestar uma nova faculdade. Eu comecei a dedicar parte do meu dia em planejar meu novo processo de vida. Entendi. Né? E fazendo as coisas que eu fazia. Então, quando eu me sentia deprimida, nossa, que difícil que tá, eu pensava, mas eu estou gradativa. Porque aqueles 5 anos passaram do mesmo jeito. Sim. Aqueles 10 anos também passaram do mesmo jeito. Se eu não tivesse feito nada, eu seria mais uma na estatística de reclamar da vida. Mas o que você está fazendo para mudar isso? Né? A gente tem muito o que pensar e muito o que conversar. Eu vou para um breve intervalo, Lilian. Nossa, a gente vai sair daqui, olha, com a mente fervendo, pessoal. Bom, estamos aqui falando com Lilian Bertin, que é empresária e palestrante. Quem sabe ela dá algumas dicas de como a gente pode atingir o emprego dos sonhos, se ele existe, se não existe. Então você pode nos acompanhar. Tá aí no nosso programa Análise Direta no Facebook, dá aquele like, compartilhe esta entrevista. Se você também quiser participar através do nosso WhatsApp aqui do Análise Direta, é só você mandar uma mensagem para o 011 São Paulo 992247760. Se você está em algum outro país, pode participar também, manda a sua mensagem. Só coloca o 55. Então 05511 992247760. E claro, o nosso programa está sempre lá também no YouTube. É só entrar na nossa página Análise Direta. Breve intervalo, a gente já volta. Conseguir o emprego dos sonhos. Será que ele existe ou será que a gente tem que buscar e construir também esse nosso emprego dos sonhos? Eu converso hoje com Lilian Bertin, ela é empresária e palestrante. E agora uma pergunta que pode incomodar ou não muitas pessoas. Eu quero falar sobre aquele profissional, Lilian, que já está há mais, 20, 30 anos, que cresceu com aquela empresa, que fundou aquela empresa praticamente. E de repente ele se depara com aquela cartinha tão temível de demissão. E às vezes ele já tem uma idade elevada, às vezes ele só sabe fazer aquilo. Se você conhece casos assim, como se virar daí, como se reinventar nessa situação? Olha, essa sua pergunta é muito oportuna, porque assim, cada vez mais a gente tem tomado conhecimento de casos assim, até porque as empresas estão tendo que cortar custos. Sim. E esses profissionais normalmente são profissionais que têm um nível salarial muito alto, têm vários benefícios, então as empresas acabam até optando por demiti-los e até contratar profissionais que têm um custo mais baixo, né? Às vezes não com tanta competência, mas por questão mesmo de se adequar ao mercado, né? O que eu tenho percebido, e por ocasião disso eu criei até um curso que chama Reinvente Você. Por quê? Porque eu percebo que as pessoas não podem se acomodar. Os empresários não podem se acomodar, os executivos não podem se acomodar e as pessoas que são empregados também não podem. A gente tem que estar atento às oportunidades de mercado. Existe uma pesquisa que dizem que as crianças que estão nascendo agora, os empregos delas não existem ainda, serão criados. Sim. Tamanha é a velocidade de implementação de tecnologia, de mundo virtual, de mundo digital. Então você imagina, se a gente está sabendo de tudo isso, como que eu vou me apegar a uma cadeira e achar que aquilo é meu e está tudo certo? Uma vez eu conheci um gerente de um banco e a gente conversando, me chamou para tomar um café, inclusive ele falou assim, Lilian, eu vou te mostrar uma coisa, tá vendo essa cadeira? Eu falei assim, o que há? Aí ele falou assim, quando eu perder essa cadeira, metade dos meus amigos vão embora. Eu falei, é mesmo? Ele falou, eu tomei essa consciência, então eu comecei a fazer um curso sobre isso, isso e isso, e ele foi um dos casos positivos que eu vi que se antecipou. Sim. E realmente aquilo aconteceu, não demorou uns 5 anos. Existem outros casos que a pessoa não percebe. Então ela estaciona, ela deixa de estudar,
ela deixa de fazer cursos de autoconhecimento. Muitas vezes ela é até assim de forma arrogante, né, com as pessoas que trabalham próximo, achando que é dona da razão. Dentro dos ambientes industriais, empresariais, isso existe muito, porque já tem formação aqui e acolá. Mas hoje em dia a flexibilidade e o coração aberto, ele é muitas vezes mais importante do que o próprio QI da pessoa. Sim. Né? Então, assim, tem pesquisa de Harvard, por exemplo, que diz que as pessoas que têm mais flexibilidade, que são mais abertas, que têm mais gratidão, elas têm muito mais facilidade de aceitação e de ganhar mais do que as outras pessoas que têm muitas vezes QI elevadíssimo. Então, eu vejo que as pessoas, os executivos, eles têm que estar preparados. Eles têm que buscar o seu plano de saída antes que ele aconteça. Sim, claro. Já pensar nessa reinvenção antes. Nessa reinvenção. Porque no meio de uma crise, realmente, são os mais altos salários que são cortados. Não é aquele que ganha pouquinho. É aquele que vai realmente fazer uma diferença na empresa. E muitos empresários, muitas pessoas não percebem que estão nesse risco, né? E por que a pessoa tem que se conhecer? Porque existe um outro dado do Sebrae, que altos executivos, por exemplo, que usam as suas indenizações para montarem uma empresa, muitas vezes eles não têm sucesso. Porque eles estão acostumados com aquela máquina dando respaldo administrativo. E quando você inicia uma empresa, você tem que chutar, cabecear. Tem que fazer tudo. Não é? E muitas vezes eles estão acostumados com aquele comodismo e não conseguem, assim, voltar para trás. Uma vez eu li uma entrevista do Bernardinho, e ele dizia o seguinte, que era muito mais difícil treinar pessoas que têm sucesso, como no caso, né, a equipe dele, do que profissionais que não tinham tanto sucesso. Porque para ele se motivar a fazer algo diferente, precisa bastante, né, estímulo. E, na verdade, as pessoas que têm um pouquinho menos, elas se estimulam muito mais rapidamente, porque elas sabem que elas precisam daquilo. Então, só que é triste de ver você... pessoas que têm uma carreira brilhante, muitas vezes... Se dedicaram para aquela empresa. Pois é, Renata. 2 anos antes, 1 ano antes, às vezes, de se aposentar, são demitidos. O mercado é cruel também. Cruel. Então, assim, eu vejo que é importante você estar antenado, você começar a fazer realmente o seu planejamento, saber que nós não somos eternos, seja em qual organização for. Se é um empresário, está vindo aí a nova geração, não é? Que a gente tem que abrir portas para eles. No meu caso, por exemplo, meus filhos. Então, assim, a minha área de palestrante, de escritora e tudo mais, já é o meu planejamento. Para quando eles assumirem as empresas, eu estar, né, com uma nova carreira, com novas possibilidades. Então, isso me faz muito feliz. Por que não um executivo, um empresário ou um empregado começar a pensar naquilo que ele gostaria de fazer daqui a 2 anos, 1 ano? Já se programar, né? Se programar. Agora, se não está bom hoje, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, né? E me diz uma coisa, você foi para o Japão dar uma palestra, correto? Fui. Para brasileiros. Brasileiros, isso. Me diz tem muito diferente, assim, claro, né? São países diferentes, culturas, economia, a política, tudo é diferente. Mas tem um denominador comum ali entre para quem você conversa aqui, para quem você dá palestra aqui no Brasil, para os brasileiros que estão em outro país, aqui a expectativa é maior, lá como eles estão num desafio, como que é? Tem alguma diferença? Quais são os denominadores comuns e as diferenças? Bom, as diferenças eu diria que a economia, lá, embora eles ainda estejam em dificuldade, ainda é mais estável, né? A retribuição, porque eles ganham bem mais do que nós, então, assim, em relação aos brasileiros, então, um salário que eles ganham, eles conseguem ter uma casa, eles conseguem ter um carro, eles conseguem ter alimentação adequada, né? Então, eles têm uma vida boa, né? Dentro do padrão deles. Agora, as diferenças, ainda nas diferenças, a cultura, que lá eles são extremamente rigorosos, eles levam muito a sério a responsabilidade com o horário, né? Eles não aceitam gorjetas. Então, assim, é lindo de ver. A disciplina é maravilhoso. Agora, eu vejo assim, o que é igualzinho
igualzinho a insatisfação. Então eu queria entender por que lá então... Será que é do ser humano essa insatisfação? Nunca tá bom nada? Porque trabalham muito, 12, 14 horas, né? De segunda a sábado, muitas vezes. Eles não têm, assim como aqui, uma aposentadoria. Então, se eles não se programarem, não tem futuro. E eu vejo assim que os ambientes de fábrica... eles reclamam, porque querem puxar o tapete, porque não respeitam. Então, assim, é igualzinho. Entendi. É igualzinho. As dificuldades, assim, para se atingir a felicidade no emprego é a mesma coisa que os brasileiros aqui. Então, se a gente sabe que as dificuldades são iguais em qualquer situação, o que a gente tem que fazer? Nos protegermos, nos fortalecermos, buscar esse fortalecimento, muitas vezes em ferramentas que vão nos blindar das situações. Porque... os empresários também sofrem isso. Todas as pessoas em qualquer hierarquia, em qualquer nível, vão sofrer essas dificuldades. Agora, se nós estamos fortalecidos, aquilo pega, dói, mas não machuca tanto. Sim, te dá força para você ir em frente, né? E do que se trata o projeto? Como você consegue? Esse também, você já está com vários projetos aí. O Como Você Consegue faz parte de uma pergunta que as pessoas me faziam durante muito tempo. Ai, que delícia! Como você consegue, Lilian? Pois é, porque assim, eu vejo que muitas profissionais, principalmente na área feminina, elas acham que para ter sucesso profissional precisa abrir mão muitas vezes de ter uma família. Uhum. Então, assim, brigam, lutam para ter aquela projeção profissional e muitas vezes não conseguem ter um relacionamento ou destroem relacionamentos. E eu sou casada há 29 anos, eu tenho 2 filhos, eu trabalhei criando os meus filhos, eu estudei criando os meus filhos, eu tenho a minha empresa e eu também realizo meus sonhos. Sim. E daí as pessoas acham isso estranho, então elas falam, nossa, mas como que você consegue fazer tudo o que você faz? Eu acho que é esse equilíbrio. Eu não sou uma pessoa perfeita, muito pelo contrário, mas eu tento ser melhor todos os dias. E cada vez que eu me sinto machucada, eu quero saber o motivo daquilo. Por que isso está me machucando? Por que isso está me agredindo? Sim. E esse autoconhecimento que eu quero passar para as pessoas. Se conheçam, porque quando você se conhece, você se torna mais forte, porque você vai curando suas feridas. Né? Quando você sabe que uma palavra mal colocada de um colega está te agredindo, é porque existe alguma janelinha, alguma portinha aberta lá de trás. Sim. Que ele conseguiu achar com aquela palavra, mas às vezes não é culpa dele. Então você vai se fortalecendo e vai tirando as mágoas, vai tirando o ressentimento, vai perdoando, vai mesmo, sabe, fazendo aquela limpeza diária que... Tem pessoas que conseguem isso com a parte espiritual, tem Sim. pessoas que conseguem isso com o conhecimento, tem pessoas que conseguem isso com o aconchego familiar, tem pessoas que conseguem isso fazendo o que gostam. Eu conversei, fiz uma entrevista faz pouco tempo com uma coach e ela disse que o brasileiro tem essa questão de se contentar com pouco. Não mereço tão mais que isso. Então é o trabalho que eu tenho, é o escritório que eu tenho, é o que dá, são os clientes que eu tenho. Você acha que tem muito conformismo também pra gente não mudar assim, a vida? O conformismo, ele é uma massageada naquela situação assim que você não tá afim de mudar, então você fala assim, tá ruim, mas tá bom. Deixa quieto. Deixa a gente não se questiona, né? A gente não vai a fundo aí na busca pelo conhecimento e pelas respostas. Se você tirar uma pelinha do seu dedo, aquilo não fica ardendo? Sim, muito. Então, gente, mudar dá trabalho. Mexer no que está te incomodando dá trabalho. Quem chegar aqui e falar, nossa, é super simples, viu? Você vai fazer isso. Esquece. Dá trabalho mudar, dói. Mas é uma dor que depois te traz um benefício tão grande. Eu falo que a gente fica cascuda, mas cascuda no bom sentido. Sim, sim. Né? Então, assim, ir para o Japão, do outro lado do planeta, sozinha, palestrar, né? As pessoas, nossa, mas você é louca. Você vai falar, por que não? Eu estou realizando um sonho. Tudo bem, minha empresa está controlada, minha família está controlada, meus filhos estão em ordem, eu vou realizar meus sonhos. Por que uma mulher de 51 anos não pode realizar sonhos?
Com certeza. Mas me diz uma coisa, e o apoio sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, vou mudar de emprego. Eu conheci muitas pessoas assim, eu não quero mais fazer engenharia, eu quero fazer brigadeiro para vender, eu quero fazer empadinha, coxinha, eu quero fazer um trabalho manual, eu quero fazer arte. E daí você não tem apoio dos amigos, apoio da família, que fala, você tá louca, vai largar tudo. Isso. Pela minha mãe, gente, eu só era funcionária pública. O sonho da minha mãe era isso, cresceu, criei, vai prestar um concurso, vai ser funcionária pública e vai ficar ali pro resto da vida. Hoje até as coisas estão mudando, aí quem sabe vem novas regras. Mas é essa coisa mais fácil, assim, fique ali. E quando você fala que, não, eu vou fazer comunicação, por quê? Não, mas eu vou fazer engenharia, mas por quê? Quando você muda, por que isso assusta tanto as pessoas que estão à sua volta? E como não se doer, né, com essas pessoas, não se deixar abalar? Olhando o lado positivo. Sim. Eu digo assim, que existem ladrões de sonho. E os ladrões de sonho, por incrível que pareça, eles estão dentro da nossa casa. Eles estão mais próximos da gente do que a gente imagina. Entendi. Por quê? Porque eles são maus? Não, porque eles são bons. E porque eles não querem que você sofra. Então, para você não sofrer, eles querem te botar numa caixinha e faz isso, que isso aqui a gente já sabe que vai dar. Se você for fazer aquilo, a gente não sabe o que vai acontecer, você vai sofrer e nós vamos sofrer junto. Né? Então, por que é importante nós estarmos conscientes do que a gente quer? Porque as pessoas que estão do nosso lado vão ver que não tem acordo e que é aquilo que te faz feliz. E quando você mostra que o que te faz feliz, né, te faz cada vez mais feliz, então eles começam a te respeitar e mais, que é o mais gostoso, eles começam a virar seus fãs. Eu tenho certeza que hoje sua mãe é sua maior fã. Gente. Não é? Mãe, beijo, mãe. Então, mas um dia ela já foi contra. Por quê? Porque ela não te ama? Não, porque ela te ama demais. E ela queria, com a experiência dela, te proteger de uma situação que ela não dominava, mas que você dominou brilhantemente. Então, isso que é importante, a gente ter consciência do que é importante para a gente, para que a gente passe para o outro. Como é que eu vou conscientizar o outro se eu não tenho certeza nem do que eu quero? Sim. Né? Precisa experimentar, Precisa experimentar, precisa ter coragem. Ai, vamos aqui com coragem, daqui a pouco voltamos para o nosso terceiro bloco. O programa Análise Direta já volta aqui com a Lilian Bertin, não saia daí. Olá pessoal, estamos de volta com a Análise Direta. Hoje eu converso com a Lilian Bertin. Estamos falando um pouquinho sobre o emprego dos sonhos, se é que ele existe, né? E a gente tem falado bastante aqui, Lilian, nesses 2 primeiros blocos sobre como que o colaborador, né, como que o empregado pode se portar, pode mudar, pode analisar outras áreas da sua vida, mas como é que o empregador também... Qual que é a missão dele para fazer os funcionários felizes? Porque tem que ter uma parte da empresa, não tem? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que todo empresário, ele tem uma missão, que é de direcionar. Então, assim, você precisa do trabalho, né, daquela pessoa, e aquela pessoa precisa trabalhar. Sim. Agora, eu vejo que a missão do empregador... vai muito mais além de você simplesmente cadastrar lá numa carteira de trabalho, fazer um registro, né? Você pode direcionar. Eu vejo o empregador como um direcionador. Então, seja em que nível for, tem empresas que têm mais hierarquias, outras não, mas você é um direcionador e você tem responsabilidade sobre isso. Então, eu gosto muito de analisar os perfis para que a gente não exija da pessoa aquilo que ela não pode dar. Como é que você vai exigir, por exemplo, de uma pessoa totalmente introspectiva que ela vá atender, por exemplo, o público? Que tipo de atendimento essa pessoa vai dar? Então, esse feeling é muito importante. Eu digo assim, que a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado para contratar, né? Mais para contratar do que propriamente no dia a dia. Para manter, né? Você tem que ser mais assertivo na contratação. Com certeza. Então, assim, vale a pena muitas vezes você contratar uma psicóloga para que faça um teste vocacional. Muitas vezes nas nossas empresas, por exemplo, a gente junta, quando precisa contratar, um dia para fazer uma análise assim, coletiva.
Essas dinâmicas, né? Nossa, é quantas muito importante. dinâmicas E como eu a gente fiz. pega situações, por exemplo, que a pessoa não gosta de colaborar, que a pessoa terminou lá o trabalho dela, ela está vendo que o colega do lado está precisando de ajuda, mas como ela acha que está num processo seletivo, ela se nega a ajudar. Então aí você vai pegando as peculiaridades da personalidade. E isso se reflete dentro de uma empresa. Por isso é muito importante você selecionar cautelosamente as pessoas, porque a insatisfação é do ser humano. Sim. Certo? É do ser humano. Seja que nível ele esteja, sempre vai faltar alguma coisa. E, de uma certa forma, é ótimo que você seja insatisfeita, que isso te impulsiona buscar, né? Sim. a coisas melhores. Né? Imagina se todo mundo vivesse satisfeito onde está. Né? Então, de uma certa forma, na medida certa, tudo é importante. Mas eu vejo assim que o empregador, se ele usar essa missão do lado positivo, ele pode ter colaboradores que são fãs da empresa. Sim, que vestem mesmo a camisa da empresa, a camisa, acredita. que curtem. Por quê? Porque a gente tem que tirar o melhor das pessoas. E muitas reclamações que eu escuto dos empregadores, de amigos empresários. Porque a minha equipe não funciona, porque a minha equipe é desmotivada, Lógico, existem. Mas qual que é a sua tarefa? Tirar o melhor dessas pessoas, buscar lá onde você pode mudar os pininhos. É um tabuleiro aquilo ali. Como você motiva os seus funcionários? Olha, eu gosto muito da participação. Ensinar. Então, você ensina, acompanha e cobra. Tá. Você entra num jogo sem placar, você vai jogar para valer? Não, tem que ter placar. O que você espera da pessoa? Então, eles sabem o que eu espero. Olha, o que eu espero de você é isso aqui. Tá? Metas, você costuma colocar metas, então? Meta, todo mundo tem que ter meta. Sim. Todo mundo tem que ter feedback. Tá legal isso que você está fazendo. Não, isso não tá legal. Isso é muito importante, né? Porque às vezes você tá lá fazendo um monte de coisa, você às vezes não recebe um elogio. Aí você acha que tá arrasando. E o chefe tá odiando tudo que você tá fazendo. Então, o feedback também é algo muito importante. Importante. Né? Feedback, vamos dizer assim, na medida certa, em lugares corretos, diante de não no meio da empresa gritando, isso não é feedback, gente. Então, assim, são situações e que a gente vê a todo momento. Às vezes você entra numa loja, você está vendo uma situação ali caótica na sua frente de um feedback mal dado. Sim. Não é? Então, assim, eu digo, não existe o melhor lugar do mundo. A gente muitas vezes erra tentando acertar. Tem muita coisa para ser melhorada, a gente busca cada vez melhorar mais. Nem sempre vai agradar todo mundo, né? Mas a gente dando o nosso melhor, com certeza o nível aumenta um pouquinho. Né? E você acha que o tom de recompensa que às vezes os empresários dão, não sei, uma festa da empresa no final do ano, ou aquela cesta básica, ou sei lá, algum sorteio, que eu vejo muitas empresas também tentando motivar. Por aí também, que você sente até nas suas palestras, o funcionário ele gosta disso, assim, quer também ser motivado não apenas com o cumprimento de metas, mas também com aquele, digamos, aquele presentinho final. Eu acho que o reconhecimento ainda é o que manda. Entendi. Sabe, o reconhecimento moral, assim. De você falar muito obrigada, seu trabalho estava maravilhoso, impecável, que bom que posso contar com você. Porque salário é importante, premiação eu também acho bacana. Você fala assim, vamos fazer uma meta que vai ganhar. Esquece, premiação. Qual é a premiação? Porque dinheiro motiva todo mundo. Tá. Né? Agora, reconhecimento eu acho que ainda é o top one. Sabe? Porque acho que daí é o de verdade também, que o colaborador não vai atrás daquela viagem, daquela cesta, daquele não sei o quê. Ele sente que está fazendo a diferença. Sente que está fazendo a diferença. Nossa, isso eu sempre senti, sabia? Que eu preciso fazer parte do todo. Isso. Eu preciso me sentir parte daquela engrenagem. Se eu vejo que eu ali, ou eu não ali, tanto faz, isso é um fator determinante para minha desmotivação. Quem que gosta de ser desprezado? Quem que gosta de ser deixado de lado? Se todo mundo faz, se tá todo mundo ali... Opa, desculpa, até. Vamos voltar aqui, foco. Então, se todo mundo faz, se tudo acontece, aí você pensa, poxa, então eu não preciso estar aqui. Podia tá, às vezes até eu pensava, você podia estar lavando uma roupa, uma louça, podia estar arrumando minha casa, né? Podia estar cuidando do filho, do cachorro, do gato. E realmente essa questão motivacional do feedback é importante. E essa nova geração... as palestras que você dá geralmente são pessoas de que idade, assim?
Olha, eu falo para uma Que média faixa de etária? 35 a 55 anos, mais ou menos. Essa é a faixa etária, embora a gente consiga agregar todos os públicos. Mas sobre reinventar-se, eu acho que você já tem que ter assim uma pequena maturidade Sim. para você sentir essa necessidade de se reinventar, né? E eu falo muito sobre realizações, aí não tem idade. Sim. Né? Porque a vida toda, você imagina, para um adolescente, o sonho dele é entrar numa universidade, é tirar carta, enfim. Sim. O que eu vejo que os pais têm que ter muito cuidado, e isso eu posso falar com propriedade, porque eu já criei 2 filhos, que a gente quer passar para os filhos, muitas vezes, aquilo que a gente não teve. E a gente inibe os filhos de buscarem seus próprios objetivos. Que eles realmente querem. E conquistarem seus próprios sonhos. E valorizarem aquilo que eles conquistam. Sim. Porque tudo que você recebe fácil não tem valor. Então, esse é um alerta assim, que eu gostaria de deixar, que eu vejo isso acontecer e me deixa muito triste. Porque as pessoas sempre falavam, como que você conseguiu criar 2 filhos que amam trabalhar? Eu falo, simples, nunca dei nada sobrando. Nunca deu nada de mão beijada, né? Vai ter que conseguir. Eu podia dar o melhor tênis? Podia, mas não dava, né? Em situações importantes eu dava, mas sempre, e eles sempre me viram sorrir para o trabalho. Nunca trabalho foi um peso. Sim. Como que alguém vai gostar de trabalhar se ele olha para a cara do pai e da mãe e vê se descabelando, vê, sabe, blasfemando, nossa, que vida, como eu sofro. O que essa pessoa vai achar do trabalho? Da vida em si, né? Não vai nem querer se transformar num adulto, não vai nem querer ter as responsabilidades. Exato. De um adulto. E a gente se depara hoje em dia, muitas vezes, com adolescentes de 30 anos, né? É verdade, né? Isso é muita verdade. Ainda mora na casa dos pais, né? Não sai ali do conforto da casa da mãe, daquela comidinha caseira gostosa. Mas essa nova geração vai receber um baque muito... já nasceu na época de crise. Já não tem emprego para quem já estava aí. Se for aceitar, vai ter que aceitar um valor bem abaixo do que o mercado pagava antigamente. E tem todas essas ferramentas de tecnologia que te confunde. Essas pesquisas, tudo que a internet ajuda, mas ela também confunde. Sim. Qual que é a sua visão para essa nova geração? O caminho? Aí entra muito a questão familiar, né? O estudo é importantíssimo. A vivência, muitas vezes o intercâmbio cultural é muito importante, você se deparar com novas culturas, você ter acesso a essas coisas, a postura dos pais. Então, eu acho assim, a gente tem que dar educação, sim, mas uma educação global. Nós estávamos tendo uma videoconferência esses dias com o Roberto Chiniachik, e ele está lá no Vale do Silício, e ele contando pra gente, pessoal, vocês não acreditam, eu estava andando na rua esses dias e me deparei com um robô. E eu perguntei, o que esse robô está fazendo? Ele entrega comida. Daí ele falou, pessoal, vocês estão ligados que vocês vão palestrar daqui a pouco para pessoas que não vão poder ter emprego nem de entregar comida? Porque lá já está acontecendo isso. Sim. Então, esse tipo de reflexão é importante porque a gente tem que ensinar essa nova geração a perceber a dificuldade. Quais são as empresas que estão se dando bem hoje em dia? As empresas que estão resolvendo problemas do outro. Sim. Então, assim, por que a maior empresa que trabalha com aluguel de casas e tal não tem uma casa no nome dela para alugar? Porque ela resolve um problema. Por que as empresas que mais têm aí carros e tudo mais à disposição não tem um carro na frota? Porque resolvem problemas. Mas alguém parou e ficou pensando, nossa, que problema eu posso ajudar a resolver? E cria-se ali uma oportunidade. Então, nós temos que ensinar essa geração a enxergar oportunidades e resolver o problema do outro. As empresas que mais estão se prosperando hoje em dia são empresas que resolvem problemas. Quanto mais problemas a gente resolve, quanto mais nós facilitamos a vida dos nossos consumidores, mais sucesso a gente vai ter. Temos que ensinar essa nova geração a olhar para o outro e enxergar o que pode melhorar na vida dessa pessoa. E na sua opinião, também como mãe, como palestrante, empresária, o adolescente que recém-saído do colégio, assim, ele está pronto para um vestibular? Para ele saber exato, para ele ter esse autoconhecimento, para ele saber, olha, eu quero fazer tal coisa me satisfaz?
Depende da maturidade. Eu acho que nem todos têm essa maturidade. Mas o que é importante a gente passar muito para esses adolescentes é que ali não é um ponto final, é um início. Não deu certo? Troca. Você tem uma vida toda pela frente, né? Então, assim, ao mesmo tempo que você passa a responsabilidade de que você está ingressando numa universidade, que eu estou fazendo, né, estou te ajudando ali, estou te dando um respaldo financeiro, saiba que eu não vou te cobrar por isso. Sim. Que você pode, não deu certo, vamos procurar uma outra coisa que faça sentido para você. Porque muitas vezes o peso dos pais é tão grande, não, você vai fazer, você vai terminar e a pessoa tal fica... coisa, né? O pai já, é o que você falou, já indica, você vai fazer tal coisa, ou porque tem uma empresa de família, ou porque todo mundo já fez, porque já conhece o caminho. Você imagina o peso para esse adolescente que vai se tornar um adulto insatisfeito. Tá certo. Ai, quantas coisas a gente tem que pensar, que a gente tem que debater. E acho que tudo cai nessa questão que você falou dos pilares. Sim. E do autoconhecimento. Né? Então, só para o pessoal não perder. Você falou... queria falar uma coisa. Você tinha falado sobre 7 pontos, claro que devem ser mais, né? Mas para a gente finalizar... tem alguns pontos que eu anotei aqui que eu sei que você coloca pra gente nas palestras, né? Que é praticar a gratidão. Sim. Isso não é só nosso trabalho, acho que isso é no nosso dia a dia, né? Inclusive, a gratidão, tem uma pesquisa recente de Harvard falando sobre a gratidão. E retorna, né? Retorna. Quando a gente é grato. Muito, muito, muito. Agora, recentemente, o meu marido fez uma cirurgia e ele não podia virar de lado para dormir. E eu vendo aquele desespero dele, na hora que eu fui dormir, que eu virei de lado, assim, sabe aquela viradinha que você aconchega, você fala, obrigada, meu Deus, porque eu estou vendo o sofrimento de uma pessoa que não pode virar de lado para dormir. Ou seja, também dá valor para as pequenas coisas. A gente perde isso, a gente perde esse sabor, né? E esse sabor, ele está presente e a gente só dá valor quando perde. E olha, você também falou, né? Encontrar um propósito, caso seja muito difícil, né? A gente tem que buscar esse propósito, não reclamar, mudar se for possível, né? E é possível sempre. Formas de evitar atritos também está dentro do que a gente tem que fazer. Condicionar o cérebro para pequenas atitudes de felicidades. Como que você daria uma exemplificação disso? Eu falo do sorriso. Quando você sorri, você mexe vários músculos do seu rosto. Sim. E o sorriso libera endorfina, alguns elementos que fazem um bem-estar. Então, assim, se está estressado, respira, tenta sorrir. Uma pessoa sorrindo, ela vai incentivar os outros a sorrirem. Com certeza, já quebra outra pessoa que está com uma cara fechada, né? Então, assim, eu falo assim, e são coisas possíveis. Às vezes as pessoas falam, você está de brincadeira, sorri, tenta. Agora, fecha a cara, olha para baixo e vê se seu humor melhora. Impossível. Uma pessoa que está olhando para baixo e de cara fechada, ela vai se sentir cada vez pior. Olha para frente e sorri. E para finalizar, que regra é essa de 5,95? Para a gente finalizar essa entrevista. Se você pegar tudo o que acontece no seu dia, 5% são coisas inevitáveis. Sabe aquele pneu que fura, a empregada que faltou, alguma coisa que deu errado? Sim. Agora, 95% é como você interpreta isso que aconteceu. Como você reage. Que tamanho você vai dar de intensidade para o que aconteceu? Você vai passar o dia inteiro mal por causa daquilo, ou você vai falar, ok, isso acontece mesmo, vamos tocar daqui para frente. Então eu falo assim, tá na tua mão a decisão, porque vai voltar para trás, vai desfazer, não vai. Então, se for o caso, senta, fica bravo um minuto, grita, xinga, mas acabou e toca o dia. Porque o que as pessoas fazem é pegar uma coisa que aconteceu e acabou o meu dia. E elas conseguem acabar com o dia, não só delas, de todo mundo. Tá em volta, né? Leva junto. Leva. Então essa é aquela pessoa que chega já no trabalho bufando, xingando, resmungando e tudo dá errado. É aquela nuvenzinha que anda em cima da cabeça da pessoa, que onde vai, né? A nuvenzinha tá junto. Contamina. E quando você... Ao contrário disso, fala,
eu não posso mudar o que aconteceu, não, mas eu posso me posicionar, tá? Então você se posiciona. Tudo bem, aconteceu, agora daqui para frente vamos fazer o possível para melhorar. As coisas parece que ficam mais leves, ficam mais fáceis. E a gente é mais feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Com esse sorriso, já até abriu o meu. Lilian, para as pessoas terem seu contato, conseguirem chegar até você, o que você tem para passar para a gente? Bom, eu tenho o Instagram, Lilian Bertin, no Facebook, o Como Você Consegue. Tá. Me sigam lá, eu coloco... Todos os dias eu faço um post motivacional, falo sobre coisas do dia a dia. Tem o meu site, www.lilianbertin.com.br. E o telefone é 15 Sorocaba 3238-7001. Perfeito. Lilian, vou até pegar na sua mão para trocar energia boa com esse sorriso. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Deus te abençoe muito. Foi uma delícia. Também e olha, gostei. volte sempre quando você quiser, porque obrigada. Com esse sorriso e com essas explanações que faz a gente ter esse autoconhecimento, se voltar um pouquinho, né, pra gente. Isso. Como você falou, você é mãe, empresária, mulher, sonhadora. Tem tudo aí pela frente, todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ser obrigada, feliz. Obrigada, muito obrigada pra gente. Pessoal, conversei aqui com a Lilian Bertin, foi delicioso, ela é empresária e palestrante, sabemos por quê, né, agora. E, claro, se você gostou do programa, tem várias outras entrevistas no nosso canal do YouTube, é só você entrar lá no nosso canal do YouTube, tá assim, Análise Direta, na nossa fanpage lá no Facebook, tá Programa Análise Direta, e você também tem outra forma de contato, fala que a gente é moderno, tem um WhatsApp aqui do nosso programa, que é o 011 São Paulo, tá? 992247760. Através do WhatsApp você pode mandar também seus comentários, suas sugestões, né? Tudo que você quiser dizer, pode falar pra gente. E se você está em outro país, só lembra de colocar o 05511 na frente, tá bom? O programa Análise Direta fica por aqui, eu vejo vocês no próximo programa. Beijo e vamos sonhar, né?